aqui com Letras e Livros, novamente na TV Cidade Livre, o canal comunitário de Brasília, discutindo ideias, conceitos em relação aos mais variadas áreas culturais, aos gêneros diversos. E hoje a gente traz uma figura que tem tido um papel importante ao longo de sua vida na formulação, na escrita, na organização e, inclusive, nas relações internacionais. Nós estamos hoje com o diplomata Rômulo Neves, que também é poeta e é mestre em Sociologia e que veio aqui conosco hoje conversar. Seja bem-vindo ao Letras e Livros, Rômulo. Obrigado, Pedro. Eu estou aqui especialmente pelo lançamento do meu livro, mas a gente pode conversar sobre tudo que você quiser aí, tudo que você quiser perguntar, estamos aqui para falar. Você lançou esta semana Terminal, um livro de poesias que está dividido em 8 partes, se eu não estou enganado. São 6 partes, 6 sessões. Fala pra gente como você construiu, como elaborou e o que sintetiza o Terminal e as suas 6 sessões. Bom, o Terminal é uma compilação de 16 anos de poesia. Eu fiz parte, desde 99, do Grupo Cálamo, em São Paulo, que é um grupo de criação poética iniciou ligado à Biblioteca Mário de Andrade. Então, desde lá, a ideia era publicar uma compilação dos meus poemas, mas eu demorei muitos anos para ter tempo para diagramar, editar, reescrever alguns, e todos esses anos eu venho escrevendo. Então, o Terminal é o resultado da compilação desse tempo todo de poesia, e as 6 sessões são um pouco o resultado desse trabalho de lapidação, seleção e organização do material que eu fiz desses poemas escritos ao longo desses anos todos. Você destaca que as 6 sessões elas simbolizam 6 situações: a personalidade, a sexualidade, o diálogo com outros poetas, do diálogo com o espaço, de situações do cotidiano e da relação com a própria literatura. É assim que você dividiu o Terminal? O Terminal está dividido assim, principalmente porque essas 6 temáticas são as mais comuns dentro do meu universo poético. Assim. Então, quando eu comecei a organizar os poemas, eu percebi que esses 6 assuntos, digamos assim, são os que mais aparecem, os que mais têm produção dentro da minha escrita. Então, haveria outras formas de organizar o livro, mas eu preferi, por uma questão de lógica, uma questão de facilidade de leitura para o leitor, dividir nessas 6 sessões. Algumas sessões são maiores do que as outras, especialmente aquelas que falam do cotidiano, obviamente, né? É um tema um pouco mais livre, mas em alguns casos, por exemplo, na sessão que eu faço uma brincadeira, um diálogo com outros poetas, são poucas as poesias, mas muito significativas para mim, porque são poesias que me marcaram ou que me tocaram muito e eu trabalhei em cima delas a minha própria produção. A sua poesia e a poesia em si, ela, na tua opinião, ela tem a capacidade de, ela reflete uma situação psíquica ou física, material, concreta, mas ela tem possibilidade também de contribuir para melhorar esse mundo que a gente vive, um mundo tão maluco, com tantas dificuldades e contradições. A poesia pode cumprir um papel para melhorar o mundo? Eu acho que a poesia tem um papel para melhorar o mundo, mas não melhorar no sentido tradicional estrito. Eu acho que a poesia nos dá chaves e elementos para olhar a realidade com um pouco mais de benevolência, talvez, mas de prazer. E isso nos dá alimento, nos dá alegria de viver muitas vezes. Então, eu sempre falo que viver poeticamente não necessariamente é poesia ou resulta na produção de poesia, mas viver poeticamente é uma necessidade para
liberar algumas energias, para enfrentar algumas dificuldades, para olhar o mundo de outra forma. Eu sempre falo que a poesia deixa uma portinha aberta dentro da nossa realidade para a gente explorar novos significados. Então, vários poemas, por exemplo, eles nascem de situações do cotidiano a partir de uma visão alternativa. Então, uma lagartixa subindo na parede, por exemplo, não é o caso, mas pode ser apenas uma lagartixa subindo na parede, mas você pode imaginar a família da lagartixa, por exemplo. Isso te dá uma graça interna, você se diverte sozinho com aquilo. Então, muitos poemas do livro são um pouco uma recriação da realidade e isso nos dá alimento, nos deixa mais alegres. Acho que manter sempre essa portinha libertária para a realidade é algo que nos ajuda a transformar a realidade a partir do nosso próprio prazer. Então, sim, a poesia ajuda a moldar a realidade, mas a partir de uma coisa interna. O mundo atual ele tem uma característica muito forte que se sustenta em alguns pilares. E o fundamental hoje é o consumo. E que isso é muito antigo, mas hoje de uma maneira muito mais forte diante da comunicação massiva e da produção tecnológica em larga escala de bens de consumo com duração de vida curta e que o mercado produz cada vez mais. A sua poesia e a poesia no geral, diante desse contexto do consumo nas relações para a sobrevivência, e inclusive que algumas vezes se replicam até nas relações humanas. Muitas relações humanas se dão como se também fosse consumo, como o Bauman diz, uma liquidez nas relações, onde as redes têm a mesma facilidade de se constituir, elas se desfazem, se diluem. A poesia ela pode servir para enfrentar esse contexto? Como eu disse, eu acho que a poesia serve muito para você melhorar a sua capacidade subjetiva de olhar o mundo. É possível combater essa massificação ou fetichização das relações? É possível. Mas a minha poesia não é, digamos, tão direta assim. Eu não trato de política de maneira direta na poesia. Está lá, alguns poemas são políticos, têm temas políticos, mas é muito mais um tratamento daquela mesma natureza que eu acabei de falar, de um segundo olhar sobre os conflitos políticos, sobre os conflitos sociais, mas um olhar, às vezes, isso é característico, eu pego um detalhe da situação toda e trabalho em cima daquele detalhe. Aquele detalhe é o meu poema. Isso pode ter um efeito maior sobre as relações sociais, sobre as relações políticas? Pode, depende da sua interpretação. Mas não digamos, a minha poesia não trata das grandes teorias sociais. Mas a estética, necessariamente, ela não se identifica com um conceito histórico ou mesmo político? Ou tem como separar a estética, mesmo da poesia, diante da realidade? Porque são várias estéticas. E aí uma discussão conceitual. Quando a gente coloca a estética, dá a impressão de que só existe um belo. Mas não é verdade. O belo é variado. E ainda bem que o belo é variado, né? Então, muitas vezes, o que a gente define como belo hoje é diferente do que a gente define como belo amanhã. O que você define como belo é diferente do que eu defino como belo. A poesia trabalha com esse belo? Claro que trabalha. Mas ela dá a liberdade de você ver beleza em diferentes aspectos. Para exemplificar isso, o mesmo livro, o meu livro, leitores com mais ou menos o mesmo background cultural, leem poesias e as tomam como suas preferidas, diferentes poesias. Então, para um, essa poesia X aqui é a que toca mais. Para outro, é uma outra poesia que toca mais. Então, é verdade que a estética está aqui, a estética tem a ver com a nossa organização social, mas diferente do que a gente toma como um processo de massificação, o belo é muito pessoal. Mas este belo, esta contradição, esta diversidade estética,
da concepção que você destacou das pessoas que têm o mesmo nível cultural, a poesia é apenas para quem tem um elevado nível cultural, ou a poesia deve servir a também quem não teve acesso às variadas estéticas? Bom, a poesia, olha só, ela é a forma de arte mais popular da história, porque a poesia nasceu da comunicação oral. A rima nasceu para facilitar a decoração de textos. Então, ela tem muito a ver com a linguagem oral. Então, nesse sentido, a poesia não só deve ou pode ser apropriada por indivíduos que tiveram menos acesso, mas ela nasceu até para esses indivíduos, ou por esses indivíduos. Então, é engraçado que a sociedade atual entende a poesia como algo elitista, mas, no fundo, a poesia é algo que tem muito a ver com a necessidade popular. Tanto é que o rap, que nada mais é do que ritmo e poesia em inglês, é um fenômeno das periferias. Tem um poema seu aqui, da parte ethos, se eu não estou enganado, que eu quero ler. Ele é bem curtinho e eu quero que você contextualize ele depois desse mundo que nós vivemos, diante dessa conversa relacionada à estética e a quem tem acesso à poesia, desde o repente, por exemplo, que é algo mais rico e popular do que o repente nordestino, que é oriundo das trovas árabes da região ibérica, né? Esse poema seu é bem curto. Solidão. Um celular sem crédito, ao lado do corpo. Apenas o nome dela na lista de contatos. Pois é. Você quer que eu conte um pouco a história dele? Ou... Não, qual é essa realidade? É como você falou da lagartixa, né? E a poesia é isso, como a pedra do Drummond de Andrade. E assim são teus poemas, ou seja, esse da pessoa com celular, sem crédito e com um nome que não pode ligar, é isso? Isso também, né? Eu tive uma discussão há uns 2 dias com 2 escritores. Eles um pouco defendendo que a poesia deveria ser... Tudo é válido, um dos argumentos era tudo é válido na poesia. E eu dizia o seguinte, não é que tudo é válido. Se eu falar de algo que é comum a todas as pessoas, isso ainda não é poesia. Porque isso é o modo como todas as pessoas enxergam aquela realidade. Se eu colocar algum elemento de absurdo ou de extraordinário ou de surpresa, a gente começa a burilar a poesia. Eu dei o seguinte exemplo para esse colega. Todo mundo gosta do sol de manhã. Então você acordar de manhã, abrir a sua janela, olhar para o sol e o sol te dá uma alegria, e você escrever isso não é poesia. Porque todo mundo tem esse sentimento. Todo mundo adora o sol. Todo mundo tem um sentimento positivo quando abre a sua janela e o sol está brilhando. Agora, se você adora o sol, se você todo dia faz uma saudação ao sol e morre de insolação, essa é uma ironia que pode ser trabalhada pela poesia, pela arte em geral. Então, o repentista que trabalha com o seu discurso popular, com a sua oratória muitas vezes bastante limitada, seu vocabulário bastante limitado, não seria poesia? Seria, depende de como ele trata aquele material. O material bruto ou o sentimento bruto, sem nenhum elemento digamos, de drama, não é obra de arte. Drama não necessariamente significa erudição. Um repente, uma batalha de rap, um cordel, pode ter drama, mesmo sem ser erudito. Então, na sua opinião, por exemplo, vou pegar 2 poetas, um russo, Vladimir Mayakovsky, e o alemão Bertolt Brecht. As poesias deles são bem secas, elas são pouco trabalhadas, elas são belas, né? Você tem, por exemplo, um trechinho lá do Mayakovsky, que, se eu não me engano, é mais ou menos assim: ananás, ô burguês, come ananás, teu dia chegou, come em paz. Então, você acha que essas poesias, então, não são poesias de fato? São. Veja só, essa que você acabou de recitar.
ela condensa uma tragédia, certo? É o dia que acaba aquela situação. Essa transição é dramática. Isso é arte. É arte engajada, existem outras camadas de significado que o próprio autor quer trabalhar politicamente, existe. Mas se ela não tivesse nenhuma carga dramática, ela teria morrido como panfleto. Ao passo que não é verdade, ela subsiste como arte. Então, se não tiver drama, se não tiver transição, se não tiver ressignificação, ou é panfleto ou é carta de amor. Tem um poema meu que diz assim, dizem que sou panfletário, agradeçam-me, diante da realidade, deveria ser incendiário. Isso é poesia? Acho que sim. Você acha que o seu poema é um poema? Teve um autor xará, Pedro Kilkerre, do século XIX, um baiano, que escreveu algo assim, o poema não é bom nem é ruim, o poema é uma ideia. Você não concorda com este autor baiano? Não, aí eu não concordo mesmo, porque o poema é uma ideia carregada de forma, conteúdo e drama, ou surpresa. Isso é poema. Só a ideia é uma ideia. Novamente, o exemplo do sol é muito bom, eu acho. Eu acordar de manhã, abrir a minha janela e dar bom dia para o sol e abrir um sorriso porque eu vi o sol, isso não é poema, isso é vida. E vida não é pior do que o poema, vida é bom também, mas não é poema. Mas e a pedra no caminho do Drummond? Vamos lá. No caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, e aí vai desenvolvendo. Qual a surpresa que está ali? A não ser qual é o tipo de pedra. Isso é a conjuntura, não é? Veja só, vai haver muitos críticos que vão dizer que aquilo não é poesia. Houve, né, na época. Hoje, até por ser um cânone, já não se diz mais isso. Mas, perfeito. Nós estamos aqui conversando com um poeta e diplomata e mestre em sociologia, Rômulo Neves, que lançou o livro Terminal recentemente. E não só lançou o livro Terminal, lançou também um selo editorial Angaturama. Como é que é? Conta pra gente sobre o selo, Rômulo. Pois é, o selo nasceu da seguinte ideia. A relação do escritor com o editor é um pouco... ela não é fácil, né? O editor recebe muitas solicitações, muitos contatos, então é difícil para o editor saber o que é bom. Então, geralmente, o editor espera o material do escritor ter algum significado, ter alguma viabilidade, ter alguma visibilidade. Então, se inicia uma relação de editor com o escritor. No primeiro momento, na maioria das vezes, as editoras grandes, né, fazem esse processo que eu te falei, mas as pequenas, elas atuam junto aos escritores, os autores, mas como gráfica. Então a minha ideia seria fazer um trabalho de lapidação de texto junto com os autores. Então, não apenas servir de gráfica, mesmo porque eu não tenho gráfica. O selo faria o trabalho, digamos, simbólico, intelectual, junto com o autor. Então, receber originais e conversar com os autores, trabalhar esse texto. Isso eu trago do período do Cálamo. O Cálamo, em São Paulo, era um momento, a gente se reunia uma vez por semana para discutir os textos uns dos outros. Os textos nossos melhoraram muito com esse processo. Então, eu gostaria de fazer isso com os autores. Pegar textos originais e não apenas formatar, colocar no formato de livro e mandar para a gráfica e cobrar dele o preço da gráfica e o preço do meu trabalho de edição. Eu gostaria de burilar o texto com o autor, sugerir, dar dicas, sentar, fazer um produto agradável e artístico. Então daí nasceu a ideia do selo. Hoje, a gente conversava há pouco, você já recebeu alguns originais? Eu recebi alguns originais, porque os autores eles são carentes desse trabalho. Recebi alguns originais, mas eu ainda estou em dúvida se eu vou primeiro fazer um trabalho de coedição, então dividir com os autores o risco e o custo e o lucro, eventualmente, ou, eventualmente, fazer um prêmio nacional para dar visibilidade para o selo nos 4 gêneros mais comuns, né? Romance, poesia, conto e crônica,
ou eventualmente livro-reportagem, ainda estou pensando, fazer um concurso nacional e lançar uma coleção. Isso daria uma visibilidade para Angaturama, que é o selo, que talvez me permitisse fazer esse segundo salto de fazer o trabalho de garimpagem, de lapidação e desenvolvimento coletivo junto com os autores. Voltando ao Terminal, foram 16 anos para sair este livro. Este é o teu primeiro livro? É o primeiro livro de poesia. Eu tenho outro livro de política, que é a minha área, né, política internacional. O de poesia é o primeiro, mas eu tenho tanto material escrito nesses 16 anos que haveria outros 2 livros desse tamanho, mas é o resultado de uma compilação desse material. A primeira ideia de publicação era de 2002, quando eu ainda estava lá atrás em São Paulo. Então, é o primeiro, mas é um primeiro já tão Essa gestação trabalhado. Foram quantos anos? Não foram 9 meses? Pois é, foram... Desde a primeira ideia de publicação, já se passaram 14 anos. Desde o primeiro poema que está guardado, já foram 17. E você poderia fazer a leitura de uns poemas, de um poema para nós? Talvez de Brasília, né? Isso. Que é um tema caro para mim. Para a gente poder ouvir o nosso poeta declamando a sua obra, a sua poesia. Bom, Brasília Vermelha é 74 páginas. É um texto que está na seção Êxodos, que eu falo do espaço urbano. Brasília Vermelha. Obra de arte a céu aberto. Mosaico de cerrado, terra, concreto e muros invisíveis. Meio verdade, meio mentira, abre as asas sobre nós, seca, vazia, deserta, e nos fechamos, mudos e sós. Voa sob o cruzeiro, avião desgoverno, enquanto penetro sozinho as entranhas do Guará, Varjão, Gama, Sobradinho. Fora do plano, o sonho urbano ergue ruínas modernas de Tarsilas e Aleijadinhos, como qualquer outro pesadelo metropolitano. A terra vermelha retoma e recobre o asfalto, engasga sob o sol alto os ingênuos, os pilotos e os pilotis, e colore o couro dos sapatos, sem afagar, porém, a raiz teimosa dos seus neocandangos. Sob o sol ouro meio-dia, ante o virgem véu azul de um céu sem nuvens, o que seca realmente, o que queima e se desfaz, é o limite tênue entre o burocrata e o matuto, entre o poliglota e o jeca, entre o sóbrio e o maluco. Você coloca que você nasceu em Manaus. Nasci em Anápolis. Anápolis, morou em Manaus, morou em São Paulo, está em Brasília e também morou na Venezuela, Suriname e Etiópia. Isso. Brasília é uma síntese desse planeta? Brasília é uma síntese do Brasil. Não é uma síntese do planeta porque as outras realidades são muito díspares. Às vezes a gente no Brasil não tem consciência de como as culturas podem ser variadas. Então, especialmente no meu caso, que escolhi ir para países um pouco mais exóticos, digamos, Etiópia é um outro mundo, Suriname é outro mundo, Venezuela é outro mundo. Então, Brasília é uma síntese do Brasil, mas não é uma síntese Esse conjunto de embaixadas me permitiria dizer que aqui a gente tem também todas essas culturas? Não, porque... Porque todas as embaixadas, não só da Etiópia, Suriname e Venezuela, mas de centenas de países estão aqui em Brasília? O problema é que as embaixadas elas vivem um pouco numa bolha. Tanto o brasileiro quando está nesses países, quanto os estrangeiros quando estão em Brasília. Você acaba tendo um círculo muito pequeno. A Etiópia, por exemplo, apesar de a Etiópia ter uma embaixada aqui, há pouca reentrâncias etíopes na vida do brasiliense. O brasiliense médio, 99,9%, nunca tratou de Etiópia. Na Etiópia eles têm um alfabeto próprio, uma religião católica ortodoxa, cujo papa é próprio deles, eles têm um papa, o horário é diferente, eles têm sons que nós não temos, nós nem conseguimos reproduzir. Por exemplo, isso é uma letra em amárico, que é a língua lá.
São 490 letras. Então, é uma vida que nós não imaginamos. A quantidade de calorias por pessoa por dia na Etiópia é menos de 2.000. Isso é dieta aqui no Brasil. Então, é uma vida toda diferente. A quaresma, as interdições religiosas na Etiópia, para você ter uma ideia, eles passam 200 dias sem comer proteína, por questões religiosas. Então, toda quarta e toda sexta, e durante a quaresma toda, eles não comem proteína, nem de leite, nem nenhuma proteína animal. Então, veja você, isso faz da vida uma coisa muito diferente da nossa. Aqui no Brasil, nem sexta-feira santa, mas as pessoas comem carne normalmente, grande parte das pessoas, né? Na Etiópia são 200 dias que você não come carne. Mas essa cultura de não comer proteína é fruto da identidade do povo etíope, ou ela foi imposta pelo colonizador? A Etiópia ou ela não foi... resultado do colonizador? A Etiópia não foi colonizada. Os franceses, não foram os franceses? Não, a Etiópia não foi colonizada. Eles são super orgulhosos disso. Nunca foram colonizados. Os italianos dominaram a Etiópia de 1940 a 1945. Só que eles não colonizaram. Os etíopes falam isso. Olha, os alemães dominaram a França de 40 a 45. Você não fala que a França foi colonizada pelos alemães. Então a Etiópia não foi colonizada. E realmente eles estão certos. Como é um país muito alto, inclusive é frio, é na África, mas é frio, como é um país muito alto, os invasores não chegaram a ocupá-lo, exatamente. Rômulo, e nossos amigos da TV Cidade Livre, nosso tempo está findando, é curto a TV. Como as pessoas fazem, Rômulo, para te encontrar, para conseguir o livro, para conversar com você, caso queiram te chamar para trocar uma ideia, como te localizar? Bom, hoje o Facebook é uma agenda aberta, né? Então, Rômulo Neves, meu nome, se você pesquisar no Facebook você vai me achar. E o meu e-mail é nevesromulo, só trocado, nevesromulo@yahoo.com.br. Eu também vou fazer o lançamento na terceira Bienal do Livro, aqui de Brasília, do dia 21 a 30. Eu estarei lá. A Bienal fez uma seleção de autores, o livro foi selecionado para ser lançado também na Bienal, mas pela internet é super fácil me achar e as pessoas podem me procurar. Então a gente agradece aqui a tua participação, a ter aceito o nosso convite. Obrigado, Rômulo. Obrigado. Obrigado, gente. E tá aí o Terminal. Comprem. Se divirtam. Leiam e se divirtam. Terminal. Obrigado, Rômulo. Continue conosco aqui na TV Cidade Livre, o canal comunitário de Brasília.